Para nós entendermos o que Deus está fazendo na história, e para nós entendermos por que também no Natal devemos celebrar a Deus sem nenhum constrangimento, nós não estamos aqui valorizando Papai Noel, esquece disso, nem estamos valorizando que tem que comprar presente, dar para as crianças, isso é uma outra história em si mesmo, é uma peça de marketing que deu certo, porque todas as famílias compram presentes para as crianças, mas isso não tem nada a ver com o Natal da Bíblia. Não quer dizer que temos que ficar bravos com essas coisas, não, são tradições, coisas que aparecem, mas não devemos deixar de adorar a Deus, porque Jesus é cumprimento de promessa. Ele veio como cumprimento de promessa. Para nós entendermos a Bíblia, muito atenção no que vai ser dito. Os crentes passam a vida toda e não relacionam o que eu vou dizer com a Bíblia e com o que Deus está fazendo. Basicamente falando, o que Deus está fazendo na história é cumprir aquilo que Ele falou com Abraão. É isso que Deus está fazendo. Lá em Gênesis 12, Deus falou com Abraão e falou algumas vezes. O resto da Bíblia é o que Deus falou com Abraão. É simples assim. Deus falou: você terá uma descendência numerosa. Toda a história do Israel antigo, que dura até o 1º século, a Israel é dispersado, volta a existir em 1948, essa existência de Israel na terra e não espalhado pela terra é muito importante, porque o período finalzinho da grande tribulação é a guerra do Armagedon. Israel vai estar cercado por muitas nações. Para ter grande tribulação, para ter Armagedon, tem que ter Israel odiado. Bom, Israel está aí de novo, é bem odiado, cada vez mais odiado. Nós caminhamos para a grande tribulação, nós caminhamos para a guerra do Armagedon. Mas do 1º século até 1948, Israel tinha desaparecido do mapa. Mas o Israel antigo, não a etnia, mas no território como nação, tinha desaparecido do mapa. Mas o Israel antigo, o Israel bíblico, que vai de Abraão até os dias de Jesus, os dias do Novo Testamento, o que Deus está fazendo nessas páginas é cumprir aquilo que Ele falou para Abraão. Abraão, você terá uma descendência numerosa, eles serão escravos numa terra estranha, eu vou tirá-los de lá, eu darei a terra prometida, eu abençoarei em você todos os povos da terra. Todos os povos da terra significa todos. Se nós tirarmos um povo do número total de povos, já não é mais todos. Aí seria todos menos um. Todos os povos da terra significa todos os povos da terra. Todos os povos da terra significa que Israel está incluído e todos os povos com as suas línguas e culturas, todas as etnias estão envolvidos na promessa. O que Deus está fazendo na história é cumprir o que Ele falou para Abraão. Ele disse: eu abençoarei todos os povos da terra através da sua descendência, através de você e da descendência que virá. A revelação histórica de Deus está contida na Bíblia e nós recebemos dos judeus. O Messias de Israel, prometido ao longo das páginas da Bíblia, conforme Deus foi falando e revelando, Ele é o Salvador do mundo. É através de Jesus que nós nos tornamos benditos. Sabe a promessa? Abraão, Gênesis 12:3, em ti serão benditos todos os povos da terra, se cumpre em Jesus. É em Jesus que se tornou homem e morreu por nós naquela cruz, que temos perdão de pecados, vida eterna. Nós temos vitória contra o pecado, vitória contra a morte, vitória contra o diabo. É em Jesus que nós nos tornamos benditos. É somente em Jesus que os judeus têm plenitude de promessa. Em ti serão benditos todos os povos. Todos os povos são todos os povos, é Israel
e mais todas as etnias do mundo. Tanto Israel como qualquer pessoa de qualquer língua, de qualquer cultura, de qualquer canto da terra, só pode ser bendito diante de Deus, não amaldiçoado pelo pecado e pelas maldições ali proferidas no jardim do Éden. É quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador que nós nos tornamos benditos, como Deus prometeu a Abraão: em ti serão benditos todos os povos da terra. Nessa promessa, à luz da revelação bíblica, como ensinado também pelo apóstolo Paulo em Gálatas, que nós não vamos ler, através esta promessa se cumpre em Jesus. O que Deus está fazendo na terra? Ele está cumprindo o que ele disse a Abraão. Ele está tornando pessoas de todos os povos da terra benditos. E nós só nos tornamos benditos quando recebemos Jesus, o Messias de Israel, o Salvador do mundo, da descendência de Abraão, Isaque e Jacó, da tribo de Judá, da família de Davi, como prometido nas Escrituras. É em Jesus que nós temos vitória contra o pecado, o diabo e a morte. É em Jesus que nós nos tornamos benditos, como Deus falou a Abraão. O que Deus está fazendo na história é cumprir o que ele disse a Abraão. Se Israel veio a existir, é porque Deus disse que viria a existir. Se Israel foi escravo no Egito, de lá saiu, é porque Deus falou. Se Deus os colocou na terra prometida, os sustentou no deserto, é porque Deus falou. Se Deus fez uma aliança no Monte Sinai, de que se eles andassem com ele, seria nação santa, reino de sacerdotes, é porque Deus falou com Abraão. Se Deus levantou Davi e revelou que o Messias viria da descendência de Davi, para nesse Messias sermos benditos, é porque Deus falou com Abraão. Se o Messias nasceu, ressuscitou e voltará em grande poder e glória, é porque Deus falou com Abraão. E nós podemos confiar em Deus, porque Ele é fiel, Ele cumpre todas as suas palavras. Se Deus tivesse falado com Noé e não tivesse mandado o dilúvio, não daria para crer em Deus, porque Ele falou: eu vou mandar o dilúvio. Se Ele falou, Ele tem que mandar, Ele mandou, nós podemos crer. Ele cumpre todas as suas palavras. Não tem como Deus não cumprir uma palavra para Abraão e continuar fiel. Ele cumpre todas as suas palavras a Abraão. Quando ele falou com Isaque, ele só confirmou. Quando ele falou com Jacó, ele só confirmou. Quando ele fez a aliança no Monte Sinai, ele estava confirmando. Agora vocês me conhecem, andem comigo, vocês serão uma nação santa, um reino de sacerdotes. Ele estava cumprindo aquilo que ele disse: na sua descendência eu vou abençoar os povos da terra. Para isso precisava de um Israel santo, para isso precisava de um Israel que preservasse as Escrituras, até que viesse o prometido Messias, o Salvador do mundo. Agora, porque Deus é fiel, a palavra do Senhor nos convida a celebrar, a cantar, a louvar, porque Ele nos deu tão grande salvação. Sabe, todas as outras salvações, a palavra salvação significa livramento, sabe, todas as outras salvações, livramentos de Deus ao longo da Bíblia, é porque Deus falou com Abraão. Mas nenhuma delas chega aos pés da salvação de Jesus. Por mais maravilhoso que Deus tenha abençoado José, que Deus tenha abençoado Jacó, que Deus tenha abençoado Moisés, que Deus tivesse tirado Israel do Egito, nenhum destes livramentos se comparam com o livramento do Senhor Jesus. E a palavra de Deus nos convida para adorarmos a Deus por tão grande salvação. Salmo 98, verso 1. Evidentemente que quando o Salmo 98 foi escrito, o grande livramento tinha sido do Egito. Nesses dias do Salmo 98, Ezequias não tinha nascido,
Josafá não tinha nascido. Tem muitos livramentos na Bíblia a partir desta data. Mas nessa data, o grande livramento, fora os livramentos das guerras do rei Davi, o livramento de Golias, o grande livramento foi o Egito. Possivelmente o Salmo 98 está se referindo a algum livramento que nós não sabemos exatamente, mas do ponto de vista do livramento de Jesus, ele é profético, e é nesse ponto de vista que nós vamos ler 4 versos. Cantem ao Senhor um novo cântico, pois ele fez coisas maravilhosas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe deram a vitória. Cantem ao Senhor um cântico novo. Ele fez maravilhas ao longo da história. Ele fez Israel vir a existir, o tirou do Egito. Amém, glória a Deus. Mas a grande vitória é de Jesus na cruz. Ali ele derrotou o pecado, o diabo e a morte por nós. E é obra de Deus. É maravilha de Deus, é obra da sua mão, do seu braço, é vitória do Senhor, porque Ele nos amou. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. E Ele nos amou, como Ele disse a Abraão: eu abençoarei todos os povos da terra, e a grande bênção é ter enviado Jesus. Sem Jesus, ninguém volta para o jardim do Éden. Sabe o jardim do Éden? Plenitude de comunhão, plenitude de vida, vida eterna com Deus. Ainda que o Senhor está nos levando para a Nova Jerusalém, não para o jardim. A Nova Jerusalém tem todas as bênçãos do jardim do Éden sem pecado. É Jesus que está nos levando de volta para aquela realidade de bênçãos no jardim do Éden. Verso 2. O Senhor anunciou a sua vitória. Pelos profetas Deus falou demais sobre Jesus, da sua morte na cruz, da sua ressurreição. Isaías 53, seria crucificado pelas nossas transgressões, moído pelos nossos pecados, nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Tem muitos versos falando. O Senhor anunciou a sua vitória, a vitória de Jesus, e revelou a sua justiça às nações. Revelou pelos profetas, revelou pela simbologia do Velho Testamento, dos sacrifícios de animais, revelou quando ele morreu e ressuscitou e derramou o Espírito Santo sobre a igreja. Verso 3. Ele se lembrou do seu amor leal e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Presta bem atenção aqui. Casa de Israel é igual dizer Abraão e os seus descendentes. Todas as vitórias que Deus deu a Israel é porque Ele é fiel para cumprir. Ele disse: Abraão, vou abençoar a sua descendência e eu vou abençoar o mundo. A vinda do Messias é porque Deus é fiel a Abraão e a sua descendência. A vinda do Messias é porque Deus quer abençoar judeus com perdão de pecados e vida eterna. A vinda do Messias era para termos o Salvador do mundo, para abençoar pessoas de todos os povos. Por isso que nós estamos aqui na igreja hoje louvando, por isso que nós estamos aqui na igreja hoje como brasileiros, porque nós somos cumprimento da promessa. No mundo hoje tem 1 bilhão de pessoas que confessam Jesus como Senhor e Salvador, milhões de chineses. O IBGE está para dizer que nesse momento no Brasil tem 65 milhões de brasileiros que confessam Jesus como Senhor e Salvador. Viajando aí pelos cantinhos, e a gente gosta de andar muito quando viajamos para desestressar. Estávamos lá na Bahia, no litoral, viajando de Embaçaí para Praia do Forte, um daqueles lugares lá.
No meio do caminho, peguei um areal daqueles que dói o pé, sabe? Doía o pé. Tem certa trilhas que você faz, que você fala, meu Deus, quem que deu essa ideia de fazer essa trilha? No meio do caminho você quer desistir, mas não tinha jeito. No meio do caminho tinha uma pequena Assembleia de Deus. Nós entramos lá, estava tocando uns hinos lá no rádio. Conversei com o irmãozinho que tinha uma espécie assim de lanchonetezinha, né? Aquele calorzão, paramos para tomar alguma coisa. Fiz umas perguntas de como ele recebeu Jesus. Que história linda! O nosso Brasil está repleto de igrejas para todos os cantos. 65 milhões de brasileiros confessam Jesus como Senhor e Salvador, e no mundo 1 bilhão de pessoas. Porque o Senhor foi fiel para com a casa de Israel. Ele enviou o Messias para que gentios, não judeus, e judeus pudessem se tornar benditos diante de Deus. Verso 3: Ele se lembrou do seu amor leal e da sua fidelidade para com a casa de Israel, enviando o Messias, o Salvador do mundo. Todos os confins da terra viram a vitória do Senhor, sim, pela pregação do Evangelho, pelo testemunho de 1 bilhão de pessoas salvas, pelo filme A Paixão de Cristo, pela internet, pelo satélite, por livros, de tantas formas. Quem que não ouviu falar de Jesus neste mundo? Quem que não sabe da sua morte e da sua ressurreição? Quem não sabe do Natal? Tem ainda povos bem enfiados na nossa floresta amazônica, são os povos mais remotos da terra, eles estão no nosso território, tão difícil de chegar lá que nós não chegamos, proibido pelo governo, proibido pela FUNAI, que você imaginar está proibido. Tirando esses pequenos povos, praticamente a terra toda sabe do Senhor Jesus. Os confins da terra viram a sua vitória. Os confins da terra sabem da sua ressurreição. Verso 4: Aclame o Senhor todos os habitantes da terra. Bom, todos não, porque a maior parte resolve entrar pela porta larga. E só a minoria que entra pela porta estreita, só a minoria que recebe Jesus como Senhor e Salvador. Mas o verso 4 aclama: Aclame o Senhor todos os habitantes da terra, louve-no com cânticos de alegria, ao som de muitas músicas. O que esse salmo está falando profeticamente é: Deus foi fiel com a casa de Israel. Deus foi fiel com Abraão, os seus descendentes. Deus foi fiel quando deu vitórias a Israel, principalmente a vitória do Messias. É segundo o amor leal de Deus, é segundo a fidelidade de Deus que Ele enviou Jesus. Se Ele nasceu, seja lá quando for que Ele nasceu, não foi 25 de dezembro, não interessa, Ele é cumprimento de promessa. Ele nasceu, Ele cresceu, Ele morreu por nós, Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele é o Senhor e vai voltar com grande poder e glória. Povos da terra, louvem ao Senhor. Deus é fiel. Bom, chegou a hora. Eu gosto dessas passagens bíblicas que a pessoa não estava nem orando nem jejuando. Deus responde oração e jejum, tá bom? Mas eu gosto quando Deus invade a história, a pessoa não estava nem orando nem jejuando. Sabe que nem no tanque de Betesda, que Jesus chega lá, cura um homem, o homem não sabe o nome de Jesus, não sabe quem é Jesus, não sabe nada. Depois vão atrás dele: quem te curou? Não sei, nunca vi. Que história maravilhosa. Jesus chega lá e cura um paralítico de nascença, ou há 38 anos, paralítico, totalmente raquítico, assim, num piscar de olhos. Ele nem estava nem orando, nem jejuando. E ali o Senhor revela a sua divindade no debate que Ele vai ter com os fariseus, mas não vamos entrar nesse assunto hoje. Quantas vezes
A pessoa não está orando, está jejuando. A mulher samaritana, Jesus começa uma conversa com aquela mulher, invade a vida dela. E Maria, Dona Maria, lá de Nazaré, nas montanhas, lugar rural. Naquela época não tinha asfalto, não tinha esgoto, não tinha sarjeta, não tinha guia, não tinha fio elétrico, não tinha internet. No finzinho do mundo, o anjo aparece para ela, o anjo Gabriel, e fala assim: você ficará grávida e dará à luz um filho a quem chamará pelo nome de Jesus, de Yeshua. Nem vamos entrar nos detalhes, né? Porque Maria falou o óbvio: olha, eu estou desposada, eu estou prometida para casar com o seu José, mas nós não casamos ainda, nem a Dona Maria, nem o seu José casamos ainda, então não dá para eu ficar grávida. O anjo falou: mas você vai ficar grávida do Espírito Santo. E ela entendeu, o Messias estava nascendo. O Messias estava nascendo porque Deus é fiel. Porque ele havia falado com Abraão: eu abençoarei todos os povos da terra, e o máximo dessa bênção é Jesus. Ele vai nascer para ter vitória contra o pecado, o diabo e a morte. E você será a mãe biológica dele. E o nome dele é Yeshua. Ele estava falando em aramaico, ele não estava falando em português e nem em grego. O nome dele é Yeshua, significa o eterno salva. Ele veio salvar do pecado, do diabo e da morte. Ele veio nos tornar benditos. Ele veio nos levar para a comunhão com Deus. Ele veio derrotar a morte, ele veio nos dar vida eterna, ele é cumprimento da promessa que Deus falou a Abraão. Maria entendeu de maneira muito espetacular, mas o seu José não havia entendido ainda. Aí num sonho, um anjo que nós não sabemos o nome apareceu para José dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá o nome nele de Jesus, Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tanto Maria como José entenderam: está nascendo o Salvador. Está nascendo o Salvador para que tenha perdão de pecados, vida eterna e vitória contra as trevas. Eles entenderam. E Maria entendeu de tal maneira que, para não citar todo o cântico de Maria, ela entendeu de tal maneira que ela sabia: se ele vai nascer, é porque Deus é fiel. Se ele vai nascer, não é para ter em primeiro lugar Natal, Natal, vamos comprar o pernil, Natal, Natal, vamos comprar o Chester. Não estou dizendo que não possa ter essas coisas, teve na minha família. É Natal, comprar presente, amigo secreto. Não estou dizendo que isso é pecado, não estou dizendo isso. Estou dizendo que é Natal porque Deus é fiel. É Natal porque Deus cumpre todas as suas promessas. É Natal porque Jesus é cumprimento de promessa. É Natal porque Deus está cumprindo tudo que Ele falou a Abraão e aos seus descendentes. É Natal porque Ele se tornou homem para nos salvar dos nossos pecados, nos livrar da morte e nos dar autoridade sobre as trevas. É Natal porque Deus é fiel. Não tem uma palavra que Deus não cumprirá tendo dito a Abraão, porque não tem uma palavra que Ele não cumprirá quando Ele disser a alguém, a uma pessoa ou a um povo. Se você quiser saber porque Deus é Deus, Ele é Espírito. Não dá para colocar Ele na caixinha e analisar. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele fez o universo. Se você quiser saber porque Deus é Deus, quando Ele fala, Ele cumpre. Basta ler a Bíblia prestando atenção. Então Maria, talvez não pensando no Salmo 98, mas o Salmo 98 diz:
quanto à grande vitória da salvação de Jesus, cante um cântico novo. E não é que ela cantou. Tem na Bíblia esses versos conhecidos como Cântico de Maria. Lucas 1, vou ler só alguns versos, 54 e 55, está no Cântico de Maria. Lucas 1, 54 e já emenda no 55. Ajudou o seu servo Israel, lembrando-se de sua misericórdia, 55, para com Abraão e os seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria sabia, o Messias está sendo gerado em mim por um milagre de Deus, porque Deus lembrou de sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes. Se nós vamos nos tornar benditos diante de Deus, é por causa da salvação desse Messias. Se os povos da terra vão se tornar benditos diante de Deus, e vocês que estão aqui na igreja, que são crentes e confessam Jesus como Senhor e Salvador, os seus pecados estão perdoados e vocês são benditos diante de Deus. E vocês são benditos porque Jesus morreu pelos seus pecados. Vocês não são benditos porque tentaram ser bonzinhos. Não, isso não nos torna benditos. Nem somos benditos porque é bom vir à igreja, devemos vir à igreja, saímos abençoados da igreja, mas nós somos benditos porque Jesus perdoa todos os nossos pecados, nos dá a vida eterna, e comprados pelo sangue dele, ele disse: em meu nome expelirão demônios. As trevas não têm autoridade contra a crente que anda nos caminhos de Jesus. Pode a glória de Jesus, o que eu estou aqui é falando a obra de Deus, não estou falando a obra de pastor Silas, a glória de Jesus, mas não vem com essa conversa: pastor, está invocando não sei o que, não sei o que lá, contra o vale da bênção. Está invocando não sei o que lá contra essa igreja, está invocando não sei o que lá contra os pastores, colocaram não sei o que nessa encruzilhada, naquela encruzilhada. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele nasceu para que nós tivéssemos perdão de pecados e vida eterna, e autoridade contra as trevas é por causa dEle. A honra e a glória são de Jesus. E o Senhor enviou Jesus porque Ele ajudou o seu servo Israel. Foi misericordioso para com Abraão e os seus descendentes. Quando Jesus nasceu, Maria pôs o seu cântico. É porque Deus tinha falado com Abraão. Por isso que eu comecei dizendo que poucos crentes entendem isso. Poucos crentes entendem que o que está acontecendo na Bíblia e ao longo da história, Deus está cumprindo a sua palavra a Abraão. É isso que está acontecendo. Quando ele falou com Isaac e Jacó, ele só confirmou. Quando ele falou com Israel pelos profetas, ele só confirmou. Quando ele prometeu o Messias, ele só estava confirmando. Por fim, eu vou enviar através da descendência de Abraão o Salvador, e através dele eu abençoarei todos os povos da terra. Sabe por que nós estamos aqui na igreja? Sabe por que nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador? É porque Deus disse que haveria pessoas de todos os povos crendo no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e para isso Ele enviou Jesus. Para isso Jesus se tornou homem. Maria sabia. Sendo isso verdade, Ele é Yeshua, o eterno que salva. Eu não fico fora dessa não, Ele vai ser o meu Salvador. E tem outra coisa que Maria sabia. Não vamos ler todos os versos do Cântico de Maria, somente esses. Vou entrar para a história. Mas não tem como ela ser a mãe biológica de Jesus e não entrar para a história. Verso 46, 1:46 de Lucas 1:46.
Minha alma engrandece ao Senhor, o 47, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria disse: o Yeshua vai nascer, ele vai nascer para salvar, só que ele vai ser meu Salvador também, ainda que eu seja sua mãe biológica. Ela era pecadora, porque todo ser humano é pecador. A Bíblia diz que todos pecaram, e na expressão de todos pecaram e carecem da glória de Deus, envolve Maria também, envolve todos os pastores, todos os missionários, todas as pessoas. Nós somos pecadores e nos tornamos benditos, porque Jesus morreu pelos nossos pecados, e ao segundo que ele prometeu a Abraão, de tornar-nos benditos em Cristo Jesus. E verso 48, Maria disse: agora eu vou entrar para a história, vão ter que lembrar de mim até a eternidade. 48, pois atentou para a humildade de sua serva, de agora em diante todas as nações me chamarão bem-aventuradas. Maria sabia, Yeshua, o eterno que salva, está nascendo porque Deus falou com Abraão. Ele disse que abençoaria Abraão e os seus descendentes e a terra toda, e o Messias está nascendo porque Deus falou com Abraão. E porque ele me escolheu para ser a sua mãe biológica, as nações, as gerações lembrarão de mim. Falou: foi agraciada, foi a bem-aventurada, não era melhor do que ninguém, também era pecadora, mas foi escolhida pela graça de Deus, e essa mulher confessou Jesus como Senhor, o meu Salvador. Ela disse que o Senhor, que ela se alegrava, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela também recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Indo na linha do Salmo 98, Salmo 98 falando dessa grande vitória de Jesus como prometida a Abraão, começa dizendo: canta um cântico novo. Mas pode ser velho também, viu, Adson? Pode ser velho também, pode ser da harpa de vez em quando. De vez em quando nós cantamos, não é verdade? Mas aqui o Salmo 98 diz: canta um cântico novo. Aí foi a vez de Zacarias. Zacarias também sabia: se eu vou ter o milagre de ter um filho, se João Batista vai nascer, em seguida vai nascer o Messias, é porque Deus falou com Abraão, é porque tem uma aliança com Abraão e os seus descendentes. E se o Messias vai nascer da descendência de Davi, é porque Deus cumpre as suas palavras. Ele diz que vai ser da descendência de Davi. Ele vai nascer para que nós tenhamos perdão de pecados e vida eterna. Ainda em Lucas 1, versos 68 e 69. Louvado, Lucas 1, 68. Lucas 1, 68. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. 69. Ele promoveu poderosa salvação para nós na linhagem do seu servo Davi. Na linhagem do seu servo Davi é a mesma coisa que dizer: o Messias está para nascer da tribo de Judá, da família de Davi, porque Deus se lembrou de ser misericordioso. Se lembrou por quê? Porque 2000 anos haviam se passado. 2000 anos haviam se passado. Deus não esquece de suas palavras. Deus não esquece de suas promessas. Ele não disse que ia abençoar Abraão só nos seus dias. Abençoarei Abraão e a sua descendência. Abençoarei Abraão e o mundo. Verso 72. Para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança. A aliança que ele fez com Abraão, Isaque e Jacó e com seus descendentes. 73. O juramento que fez ao nosso pai Abraão. O que Deus está fazendo na história?
Ele está cumprindo o que ele falou a Abraão. Quando Jesus nasceu, Deus estava cumprindo o que ele falou a Abraão. Quando ele venceu o pecado, o diabo e a morte, Deus estava cumprindo o que ele falou a Abraão: em ti serão benditos todos os povos da terra. Quando ele derramou o Espírito Santo e continua derramando para nós pregarmos o Evangelho e as pessoas serem convencidas do pecado, é porque ele falou com Abraão que abençoaria todos os povos da terra. Quando Jesus voltar em grande poder e glória e nós entrarmos na plenitude do reino de Deus, é porque ele falou com Abraão. Por isso que eu comecei dizendo: poucos crentes entendem isso. Tudo que acontece na Bíblia a partir de Gênesis 12 é o que Deus falou com Abraão, é como ele está cumprindo ao longo dos séculos. Cada vitória que ele dá para um rei temente, quer seja Asa, quer seja Uzias, temente durante os dias que foram tementes, quer seja o rei Davi, quer seja Ezequias, quer seja Josafá, Deus está cumprindo aquilo que ele falou na aliança que ele fez com Abraão, seus descendentes. Quando Deus envia Jesus, ele está cumprindo. Quando Jesus voltar, Deus está cumprindo aquilo que ele disse a Abraão, Isaque e Jacó. Ele incluiu todos os povos na terra, na aliança com Israel, na aliança com Abraão, Isaque e Jacó, na aliança no Monte Sinai, na aliança com o rei Davi, na aliança com Salomão. Deus incluiu todos os povos da terra. O Messias de Israel é o Salvador do mundo. Verso 76, 1:76. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, ou seja, João Batista, pois irá adiante do Senhor, do Yeshua, o Eterno salva, para lhe preparar o caminho. 77, 1:77. Para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados. Qual é a grande vitória, a grande salvação que o Salmo 98 está dizendo? O que é que Deus fez com a sua mão direita, o seu braço forte? O que é que Deus pré-anunciou e os gentios viram a justiça de Deus? O que é que Deus falou e cumpriu, sendo fiel a Israel, e as nações viram a sua vitória? As nações viram a vitória do Senhor Jesus contra o pecado, o diabo e a morte. Nós o confessamos como Senhor e Salvador. E o verso 4 do Salmo 98 diz: habitantes da terra louvem ao Senhor. Irmãos, é maravilhoso de ver. Nós estamos nos dias da internet, que tem muita coisa ruim, mas é maravilhoso de ver, às vezes, igrejas enormes, estádios enormes. Coreia do Sul, talvez 35%, 40% da população é crente. Igrejas enormes de 10 mil, 20 mil, 30 mil habitantes, estádios cheios nos Estados Unidos de jovens, milhares e milhares de jovens adorando o Senhor. Agora na virada do ano vai ter 50, 70, 80 estádios lotados com 80 mil, 100 mil, são gentios adorando a Deus, porque tiveram encontro real e pessoal com Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E no nosso país, 65 milhões de brasileiros que adoram o Senhor e confessam Jesus como Senhor e Salvador. Agora, no cântico de Maria e no cântico de Zacarias, muito bons cânticos, eles não mencionaram as nações. Na promessa que Deus estava cumprindo a Abraão ao enviar Jesus, ele disse: em ti serão benditos todos os povos da terra. Mas os anjos não esqueceram, não. Sabe, um coral de milhares e milhares e milhares de anjos.
Não é 10, não é 20, não é 30, não é 100, nem 200, nem 300, nem 500, nem 1000. Milhares e milhares de anjos. Lucas 2, verso 9. Lucas 2, verso 9. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes aos pastores, e ficaram aterrorizados. Oh, dá medo, hein? Você está lá de noite, pastoreando as ovelhinhas, aparece um ser lá do além, muita luz, brilha tudo, morreram de medo. Verso 10. Mas o anjo lhes disse, deve ser Gabriel, apesar que não disse o nome dele aqui: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Verso 11. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Esta é a notícia que eu estou trazendo. O Messias acaba de nascer, o Salvador acaba de nascer, o Senhor acaba de se tornar homem. Ele vai derrotar naquela cruz o pecado, o diabo e a morte, porque Deus falou com Abraão: em ti serão benditos todos os povos da terra. Maravilha que nós vivemos há 4.000 anos depois de Abraão, nós vemos o cumprimento. Maria viu o cumprimento da encarnação, e ela viu até a crucificação, ela viu a ressurreição. Em Atos 2, em Atos 2 diz que ali no cenáculo, onde tinha 120 pessoas, estava Maria, mãe de Jesus. Está escrito lá. Estavam os irmãos de Jesus. Nessa expressão está incluído as irmãs. Está escrito também que estavam as discípulas, muitas discípulas de Jesus, que nós conhecemos por nome: a Susana, Joana, a Maria, mãe de Tiago e João, que era uma senhora, porque Tiago e João eram discípulos de Jesus. Era uma senhora com 60 para lá. Estava Maria, mãe de Tiago e João, estava Maria Madalena. Na expressão discípulas, nos escritos de Lucas, essas 4 são citadas por nomes. Aí você tem as irmãs de Lázaro, você tem muitas discípulas de Jesus. Nos 120 nós não sabemos quantos homens, quantas mulheres exatamente. Talvez tivesse 20 mulheres, 100 homens, 30 mulheres, 90 homens, talvez 60, 70, 50, nós não sabemos. Mas quando o Espírito Santo foi derramado, uma língua de fogo desceu por cabeça, uma língua para cada cabeça. Foi uma língua na cabeça da Maria, mãe de Jesus, uma língua na cabeça da Maria, mãe de Tiago e João, uma língua na cabeça das discípulas que não sabemos os nomes, as mais famosas sabemos. Quando 120 saem, estão falando coisas gloriosas do Senhor, da grandeza de Deus, em línguas conhecidas. A Maria, mãe de Jesus, cheia do Espírito Santo, estava lá em Atos 2. Deus cumpriu a sua promessa a Abraão, quando enviou Jesus, quando ele morreu pelos nossos pecados, quando ele ressuscitou e quando ele começou a batizar a igreja com o Espírito Santo. Ele não só salvou a sua mãe biológica, ele a batizou com o Espírito Santo em Atos 2. E a palavra do Senhor diz que Deus usa a sua igreja, formada de homens e mulheres cheias do Espírito Santo. E Jesus é cumprimento da promessa: em ti serão benditos todos os povos da terra. Então, verso 13, Lucas 2:13, de repente, uma grande multidão de exército celestial, milhares e milhares de anjos, apareceu com este anjo, louvando a Deus e dizendo, verso 14: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele concede o seu favor. Maria não mencionou os povos no seu cântico, nem Zacarias. O Salmo 98 mencionou,
E os anjos, que tinham uma compreensão muito mais abrangente, sabiam que se Jesus tinha nascido, porque Deus quer dar paz na terra a pessoas de todas as línguas, todos os povos, todas as nações. É por isso que nós treinamos e enviamos missionários no Vale da Bênção, para os cantos mais remotos da terra. É por isso que a igreja abre cultos nos lares, nos cantos mais remotos de nossa cidade. E agora nós temos o polo de Mairinque evangelizando bastante em Mairinque e fora de Mairinque, porque eles são bem itinerantes. É por isso que nós evangelizamos no Viçoso, e por isso que nós vamos evangelizar quantos evangelistas Deus nos der, cheio do Espírito Santo, nós vamos evangelizar, porque Deus usa o seu povo. Não precisa ser famoso, precisa ser lavado no sangue de Cristo e ser cheio do Espírito Santo. E não menospreze ninguém. Se é lavado no sangue de Cristo, é digno diante de Deus. Se é lavado no sangue de Cristo, é bendito. Se é lavado no sangue de Cristo, é templo do Espírito Santo. Se é lavado no sangue de Cristo, pode ser usado por Deus. Às vezes tem gente que está com crise. Pastor Silas, que tal pessoa, não sei, parece que não fala português meio errado, o senhor põe para pregar. Ele não subestime, irmão. Se Deus lavou no sangue de Cristo e derramou o Espírito Santo, Deus vai usar. Não subestime. Pastor, tem muita mulher na sua igreja pregando. Tem mesmo, porque Deus falou: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhas e filhas profetizarão, os velhos, envolve as idosas, sonharão, os jovens, inclui as jovens, terão visões, até sobre os servos e servas, que naqueles dias eram praticamente escravos, pessoas super simples, derramarei do meu Espírito. Se o Senhor lava com o sangue de Cristo a pessoa menos importante da sociedade e derrama do Espírito Santo sobre aquela pessoa, quem somos nós para dizer que eles não serão usados por Deus? Quem somos nós de desprezar as pessoas simples, pobres, que não falam português direito? Quem somos nós para desprezar a pessoa porque é mulher? E daí? Jesus está batizando a igreja com o Espírito Santo. Se ele batizar a mulher com o Espírito Santo, elas vão ser usadas por Deus. Tudo isso é porque Deus falou a Abraão: em ti serão benditos todos os povos da terra. E os anjos sabiam. Glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens, todas as línguas, todos os povos, todas as mulheres, a quem ele quer bem. Ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Até a sua mãe foi salva por Jesus, em Atos 2, até sua mãe foi batizada com o Espírito Santo, e não só a irmã Maria, não, os irmãos e irmãs de Jesus também, e não só eles, a mãe de Tiago e João também estava lá. E não só essas mulheres, as discípulas foram cheias do Espírito Santo. Quando chegar o Natal, irmão, não entra em crise. Papai Noel não está na Bíblia, mas a gente nunca celebra Natal por causa de Papai Noel. Papai Noel é uma história em si mesmo, que se eu fosse entrar nessa história ia gastar muito tempo. O Natal das Escrituras não tem nada a ver com Papai Noel. Pastor Silas, eu ouvi dizer que a árvore de Natal é paganismo. Bom, irmão, isso não está comprovado assim, com documentos propriamente dito. Ao meu ver, é um mero enfeite. Quer enfeitar, enfeita. Não quer enfeitar, não enfeita. Quer acender luzinha, acende. Não quer acender luzinha, não acende. Mas não vai entrar em crise quando o Natal chega. Natal é celebrar que Jesus é cumprimento de promessa. Abraão, Isaque e Jacó, ele é cumprimento de promessa às nações. O derramar do Espírito Santo também é cumprimento de promessa. Temos que nos alegrar no Natal e louvar a Deus.
Igrejas que têm um grande ministério de louvor também organizam cantatas, corais e tudo mais. Aqui geralmente a gente convida uma cantata para vir à nossa igreja, mas por causa do Covid, né? Esse ano foi doido, né? Lembra que abril, maio, estava morrendo 3.000 pessoas por dia, né? Então, não deu para organizar nada direito esse ano, não dava para organizar nada direito, porque toda hora vinha uma onda de não sei o que lá, e agora parece que está vindo outra ondinha aí, não sei. Então, tudo que você fala que você vai fazer, daqui a pouco complica tudo, né? Então, esse ano não foi muito possível, mas Natal tem que ser época de louvor, de celebração, de alegria. É um pouco triste também, porque como é uma data muito familiar, sempre chega o Natal, papai já morreu, outro Natal, mamãe morreu, vovô morreu, aí chega uma hora que fica meio triste, como data familiar, apesar da partida dos nossos entes queridos, podemos celebrar Natal porque Deus é fiel. Deus nos amou e enviou o seu Filho, Ele venceu, nós somos benditos em Jesus, e nele nós somos batizados no Espírito Santo. Nós vamos orar agora para sermos cheios do Espírito Santo, e cheios do Espírito Santo pregarmos o Evangelho. No final do culto os pastores estarão aqui, nós vamos ungir com óleo os enfermos, quem quiser oração, desemprego, alguma luta, alguma coisa, terminando o culto, vem à frente, nós vamos orar, mas nesse momento vamos ficar em pé, eu vou orar, e você concorda aí, tá bom? Concorda falando, aleluia, é isso mesmo, Senhor, glória a Deus, em nome de Jesus, amém? Amém, pode concordar. Pai amado, nos colocamos na presença do Senhor, como Maria, como Zacarias, como milhares de anjos, como o Salmo 98 diz, queremos celebrar o teu amor e a tua fidelidade a Abraão e a casa de Israel. Sabemos que esse amor à casa de Israel é um amor ao mundo, porque o Senhor prometeu abençoar Abraão e a sua descendência, mais um mundo. E essa grande bênção através de Abraão e a sua descendência, da tribo de Judá, da família de Davi, é o Messias, é o Salvador. Jesus nasceu, ele é cumprimento de promessa. Ele morreu pelos nossos pecados, é cumprimento de promessa. Ele ressuscitou, está vivo, é cumprimento de promessa dos profetas. Ele derrama o Espírito Santo sobre a igreja, é cumprimento de promessa. Nós nos tornamos benditos em Jesus, por isso agora recebemos para esta igreja batismo do Espírito Santo. Visita o teu povo com batismo do Espírito Santo. Batiza o teu povo e visita com dom de línguas, com visões, com profecias, com ousadia para pregar o Evangelho, com ousadia para evangelizar, com ousadia para impor as mãos sobre os enfermos, com ousadia para expulsar demônios, sem medo e sem vergonha, porque estamos em Cristo, lavados no seu sangue. Nós repreendemos obra de Satanás contra nossas vidas, nossas famílias, nossos casamentos e nossos filhos. Nem todo mundo da nossa família está vigiando, nem todo mundo da nossa família está andando nos caminhos do Senhor, mas nós repreendemos obra do diabo na vida dos nossos familiares, repreendemos no poder e na autoridade do nome de Jesus. Nós recebemos da mão do Senhor bênção sobre os nossos filhos, serão tocados pelo Espírito Santo de Deus. Essas orações que têm subido diante do Senhor, principalmente no coração de mães que sofrem pelos filhos, de pais que sofrem pelos filhos, estão chegando no teu trono e o Senhor vai fazer a obra. Senhor amado, nós também abençoamos os casamentos da igreja, casamentos dos nossos familiares,
com a santidade de Jesus, com o perdão do Senhor. Nós abençoamos o povo de nossa igreja, os nossos familiares, com a alegria do Espírito Santo de Deus. Fim de ano, Senhor, é um pouco melancólico para muitos. Natal é triste para muitos, principalmente para aqueles que perderam parentes este ano da pandemia ou ano passado. Oramos, Senhor, por eles, alegre os seus corações, com a alegria do Espírito Santo. Alegra, Senhor, com a verdade, com a profundidade da Tua palavra. Alegra o Teu povo, Senhor. Alegra o Teu povo. Pai amado, que possamos ouvir a Tua voz. Este ano aí vem eleições, Senhor, vai começar a guerra de novo, Senhor. Oh, que o Teu povo não dê ouvidos às brigas do WhatsApp, a briga da internet, a briga política pelos trilhões de reais da economia brasileira. Que nós possamos, Senhor, estar na Tua presença, a despeito dessa briga, cheio do Espírito Santo, amando o próximo, evangelizando, fazendo diferença e declarando: o reino de Deus chegou. Sabemos que o mundo jaz no maligno, mas o reino de Deus chegou. Ele cresce como semente de mostarda até a plenitude na vinda de Jesus. O reino de Deus chegou. Enche o Teu povo do Espírito Santo. Oh, Pai amado, repreendemos tristeza de Natal, tristeza de final de ano, desespero por causa da dificuldade da economia. Senhor, nós repreendemos essa tristeza e recebemos a alegria do Senhor, a alegria do Teu Espírito Santo. Oh, Pai amado, usa o Teu povo, Senhor, levanta o Teu povo, derrama do Espírito Santo. Oh, Senhor, como o Salmo 98, queremos terminar esse culto adorando o Senhor. Oh, povos da terra, cantem ao Senhor. E nós queremos terminar esse culto cantando o Senhor, para a honra e glória do nome de Jesus.